História de Mulheres Marcantes, aula 3, e nós estamos vendo Esther na Casa da Pérsia, né? Esse semestre, né, nós vamos estudar a história de algumas mulheres do Novo Testamento e do Antigo Testamento com Esther. No Antigo Testamento nós vamos ficar só com Esther, e o Novo Testamento nós vamos conhecer a história de mulheres que foram usadas nas parábolas de Jesus, lá no Novo Testamento. Então, mulheres fictícias, histórias fictícias, é isso que a gente vai conversar, e a gente vai poder entender quais eram os princípios que Jesus estava querendo e transmitiu através daquelas parábolas, e como ele fez isso na perspectiva feminina, olhando para a mulher. Então, vamos lá. Capítulo 1, né? Eu pedi para vocês lerem o capítulo 1, já trazerem o capítulo 1 já decorado na ponta da língua, depois eu vou fazer a chamada para ver quem é que decorou o capítulo 1 inteiro. O capítulo 1 não, desculpa, o capítulo 2 inteiro, que fala aí, que apresenta a nossa querida Esther. Então, vamos fazer a introdução, e a gente terminou semana passada, né, falando a respeito de Vasti, que Xerxes queria exibir a sua belíssima esposa, a sua rainha, usando a sua coroa, e ela se negou a fazer isso, e por isso foi feita aquela lei, né, foi promulgada uma lei em todo o território, em todo o império. Por favor, desliga seu áudio, você que entrou agora. Promulgando uma lei de que todo homem deveria mandar na sua própria casa. Então, hoje, na nossa introdução, a gente já inicia fazendo algumas perguntas. Será que a ideia de Xerxes de exibir a sua esposa da maneira como ele queria exibir, como um troféu, uma conquista do seu reino, né, algo que pertencia ao seu tesouro, foi apenas fruto da sua mente embriagada? E Vasti, será que ela não pensou nas consequências de não obedecer ao pedido do seu esposo rei? Afinal de contas, ela era esposa e rainha, então ela tinha aí uma dupla responsabilidade, né, de pensar nas consequências de recusar o pedido do seu marido. E o conselheiro Memucã? Será que ele foi movido, né, a dar tal conselho para o rei de banir Vasti e nunca mais estivesse na sua presença, só porque ele estava com medo de uma suposta revolta feminina de âmbito nacional contra seus maridos? Porque é isso que a gente viu no capítulo 1, né? O medo dele era esse, né? Que a partir do momento que as mulheres do reino souberem que Vasti desobedeceu o rei, todas as mulheres do reino iriam fazer a mesma coisa. Então, será que foi só por causa desse medo que ele teve essa feliz ideia de promulgar essa lei no reino? Não, né? A gente entende que não, que tudo isso já é a obra, né, daquele que escreveu a história. E os participantes, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não estou entendendo, mas, Amandinha, você está vendo aí, né? Bom, então, a verdade, né, é que foi Deus que escreveu aquela história, que escreveu a nossa história, e que Ele está dirigindo a nossa história no decorrer das nossas vidas. Deixa eu deixar aqui, para poder sair da minha tela. Pronto, desculpa, meninas. Mas se a gente, né, pensar e acreditar, né, ter isso no coração de que foi Deus que escreveu, é Deus que escreve, e está registrado nos seus decretos e que vai acontecer, então será que a gente pode pensar que nós não temos responsabilidade sobre dos nossos atos, as nossas atitudes? Será que a gente é apenas uma marionete na mão desse dramaturgo, né, que escreveu essa linda história, que dirige essa história, mas por nós não termos responsabilidade, ele dirige de forma assim meio que dominadora, ao seu bel prazer, do jeito que ele quer?
Então, esse não é o momento da gente responder as perguntas, eu só quero que vocês fiquem aí com elas na sua cabeça, no seu coração, porque no decorrer do nosso curso nós vamos tentar responder essas perguntas. E aqui no capítulo 2, esse grande dramaturgo, ele deixa, né, escreve a deixa para a entrada de dois personagens muito importantes para a história de Esther, mas principalmente para a história da redenção. O primeiro deles é Amã, que é um homem que odiava os judeus, e nós vamos entender o porquê que ele tinha tanto ódio pelos judeus, e Esther, né, essa mulher que livrou o seu povo, né, que teve a atitude de se colocar diante de uma necessidade tão grande de livramento do seu povo e obedeceu ao chamado do seu Senhor. Então, o palco está montado para que ela venha e atue, é a partir do capítulo 2 que nós vamos ver a atuação de Esther, que à primeira vista, assim, sabe, aquela primeira impressão, não parece muito com uma heroína, não. Mas, como eu escrevi aí, é apenas uma primeira impressão, e a gente vai entender o porquê que a gente está falando aí, que é apenas, que ela não tem muito, né, a cara de uma heroína, e que é apenas uma primeira impressão. Bom, vocês leram o capítulo 2, então eu espero assim que, se você não leu, depois da aula você volte para a sua Bíblia e leia o capítulo 2, bem assim, com bastante atenção, releia o capítulo 1, se for necessário, tá bom? Porque a gente não tem tempo de ficar lendo o texto inteiro. Não é um texto longo, mas se a gente, né, se a gente puder focar só em algumas coisas, é melhor. Então, o capítulo 2, ele já começa com a frase assim, algum tempo depois, uma oração, algum tempo depois, quando? Quando cessou a indignação do rei Xerxes, quando cessou. Aí, quando a gente lê o texto, assim, lendo, sem se aprofundar, sem fazer perguntas ao texto, a gente tem essa impressão de que foi logo depois da festa, não é? Foi logo após a festa dos 180 dias e depois dos 7 dias para os maiores, desde os menores até os maiores de Suzã. Mas, na verdade, essa festa ocorreu, esse cessar da indignação de Xerxes, esse algum tempo depois, foi 4 anos após a festa de 180 dias. E a gente pode verificar isso no próprio texto que está ali em capítulo 2, versículo 16. E qual era essa humilhação, né, depois que cessou essa indignação do rei Xerxes? Também a gente pode ler de forma assim meio apressada e pensar que essa indignação foi por conta do que Vasti fez. Mas, na verdade, mais uma vez, não é? Essa indignação foi causada pela derrota humilhante frente à Grécia. Xerxes se preparou para ir de volta à guerra, para fazer uma segunda campanha, para ser vitorioso, diferente do que o seu pai Dario foi, né, que ele foi derrotado. Ele se prepara, ele fica metade de um ano inteiro nessa festa, buscando aliados, levantando recursos, para ele ir para a guerra com a Grécia com aproximadamente de 50 a 70 mil homens. E ele tem uma derrota humilhante na Grécia. É por isso que ele está indignado. Ele foi derrotado, o Império Persa foi derrotado mais uma vez. E Xerxes volta assim, indignado com a sua humilhante derrota da Grécia. E por causa disso, nesse momento, ele quer fazer o quê? Ele quer de novo, né, trazer o apoio desses chefes do seu reino, do seu império, dos príncipes, dos militares. Ele quer de novo começar uma campanha, não de guerra agora, mas uma campanha de fortalecimento do seu nome dentro do seu império. E
nesse momento, ficar sem uma rainha não é a melhor opção para reconstruir o seu prestígio dentro do seu próprio império. Então, ele se lembra que ele está sem rainha, ele se lembra o que ele fez, né, qual foi a sua reação quando Vasti o desobedece, e agora ele está preocupado, porque ele precisa, ele necessita de uma nova rainha, de uma esposa, porque naquela época, naquele contexto, naquela cultura, era importantíssimo para o rei ter uma rainha, o apoio de uma mulher. Ela não precisaria ser uma a mulher, ela não precisa ter aquele prestígio, ela não precisaria ter uma personalidade, mas era necessário a presença de uma rainha para que a corte, para que a realeza estivesse completa e estivesse estável naquele momento. Então, Xerxes aí, ele mais uma vez busca o conselho dos seus especialistas. E mais uma vez a gente olha e vê que Xerxes está fazendo coisa de Xerxes e seu conselho também está fazendo coisas do seu conselho. Então, qual foi o conselho que Xerxes recebeu? Vamos buscar por todo o império e trazer todas as virgens de boa aparência e formosura. Tem que ser mais bonita do que Esther, tem que ser mais famosa do que Esther. Então, sai, mais uma vez, né, a máquina administrativa do império é toda acionada por todo o império, homens do seu exército, acompanhado com essa lei, acompanhada por pessoas responsáveis por essa investida, saem à procura dessas belas virgens, e elas são levadas para o harém em Suzã, aos cuidados de Hegai, um eunuco que ele tem uma tarefa muito especial dentro do império. Ele é especialista sexual do rei. Ele conhece tudo a respeito do gosto sexual do rei. Ele atende especificamente essa área, essa necessidade do rei. Alguns escritores, alguns autores, comentaristas, vão dizer que foi um concurso de beleza e que essas jovens elas eram apresentadas para Hegai ou Hegai, e elas eram admitidas no harém do rei. Mas são pouquíssimos os estudiosos que afirmam essa possibilidade. Na verdade, a maioria dos autores e comentaristas vão dizer que foi um sequestro, e a história também mostra que, diante de como Xerxes agia, e Heródoto também vai dizer que ele conseguia tudo o que ele queria, independente do preço ou da ação que ele teria que fazer, a gente vai entender que não foi um concurso de beleza, que foi realmente um sequestro. Então, você imagina, você tem uma filha virgem lá na sua casa, você mora em uma das províncias do Império Persa, Medo-Persa, você mora ali perto da Índia, bem longe de Suzã, mas chega ali um emissário do rei, acompanhado de soldados, e sua filha é tirada, obrigada, né? Você é obrigado a entregar a sua filha, que você cuida, que você ama, que você guarda com todo zelo e carinho, e ela é levada à base de constrangimento até a presença do rei, e ela é inserida no harém do rei, da Pérsia. E de todas essas virgens, apenas uma vai ser eleita a nova rainha. Mas a gente precisa lembrar que, para essa eleição existir, Xerxes vai dormir e vai ter relações sexuais com todas. Então, às vezes a gente, quando lê o texto, né, que elas eram apresentadas ao rei, que o rei só vai fazer uma vistoria da beleza dela. Mas, na verdade, não é. Elas eram levadas para o rei tanto fazer essa vistoria da sua beleza, de como ela estava, porque elas foram cuidadas, né? Elas tiveram aí um tratamento de beleza que vocês podem ver no capítulo 2, que é a partir do capítulo 12,
do versículo 12, que elas foram submetidas, né, a um grande tratamento de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, elas foram tratadas, foram lavadas, aquelas que chegavam mais descuidadinhas, com a saúde um pouco frágil, eram alimentadas, eram fortalecidas, para quando elas chegassem na presença do rei, elas estivessem realmente bonitas, belas, demonstrando a beleza que naquela época deveria ter um padrão, como nós temos um padrão de beleza hoje em dia. Isso é, infelizmente, em todas as épocas houve esse padrão, existe esse padrão de beleza, ditado pela cultura, ditado pela época. Então, quando nós lemos, mais uma vez, lemos não por cima, mas lemos desatentamente, a gente pode entender que se apresentar ao rei, ser levada à presença do rei, era apenas o quê? O rei olhar para ver se ela estava bonita ou não. E que depois, romanticamente, ia se ter a cerimônia do casamento, aí então viria a noite de núpcias. Não, meninas, não era assim que funcionava. Elas iam à presença do rei para serem vistoriadas pelo rei e serem experimentadas na cama do rei. E as que não eram escolhidas, as que não foram escolhidas, elas não poderiam mais voltar para suas casas. Elas seriam, até o dia da sua morte, propriedade do rei. Então, elas seriam um pouquinho mais do que escravas sexuais do rei. O rei, nessa época, rei Xerxes, Heródoto diz que por volta dessa época, de quando ele perdeu a segunda campanha contra a Grécia, ele já possuía um harém com 360 concubinas. Mas ele, na sua decisão de ouvir os seus conselheiros, ele não teve o cuidado de repente, procurar algumas dessas mulheres que já eram consideradas suas esposas e que estavam ali no seu harém. Não, ele foi buscar mais virgens e colocar essas, tantas quantas chegassem, adicionadas ao seu harém. Então, vocês imaginam como Xerxes era um rei realmente nada generoso, nada bondoso do que a gente pode, né, ler o capítulo 1 e, de repente, tomar e fazer um conceito desse rei. Então, olha só, não era um concurso de beleza, foi realmente um sequestro. Uma só vai ser escolhida, mas todas vão dormir com Xerxes, vão ser experimentadas sexualmente, e as que não forem escolhidas vão viver no harém como mulheres que podem ser chamadas a qualquer momento pelo rei, não vão poder se casar, não vão poder voltar para suas famílias, pode até ser que elas se tornem mães nos seus relacionamentos com o rei, mas esses filhos provavelmente não vão ter o selo real de filho do rei, apenas vão ser crianças cuidadas ali dentro do harém por elas mesmas, e elas vão ficar retidas até o resto da vida ali no harém, sendo atendidas pelos eunucos reais de Xerxes. Bom, a partir do versículo 5 do capítulo 2, nós somos apresentados para um outro povo. Até agora nós falamos do povo da Pérsia, do rei da Pérsia, falamos a respeito de alguns conceitos, de algumas questões culturais, principalmente ligados à realeza, mas a partir do versículo 5, nós vamos ser apresentados a uma nação vivendo dentro de outra nação, que é o povo judeu, o povo especificamente, né, judeu, que eu digo, por causa de Judá, do reino de Judá, ali quando o reino de Israel foi dividido, Israel tinha ido para o exílio já, e agora é a vez de Judá ir para o exílio babilônico, que durou 70 anos. Tem aí duas citações bíblicas, depois, na hora que eu compartilhar, vocês voltem nessas duas citações, para vocês entenderem um pouquinho o quadro desse exílio babilônico, que durou 70 anos, e que Judá esteve debaixo das mãos, primeiro de Nabucodonosor, depois
de Ciro, depois de Dario, depois de Xerxes e depois de Artaxerxes. Aí você fala assim, não, Nancy, mas os 70 anos acabou, eles voltaram. Realmente voltaram. O retorno do povo a Jerusalém aconteceu primeiro com Zorobabel, com Ciro fazendo o edito, né, proclamando que Israel poderia voltar para Judá, para Jerusalém. Depois uma outra leva voltou com Esdras e depois uma outra grande leva voltou com Neemias. E isso aconteceu entre os governos de Ciro e Artaxerxes, que é filho de Xerxes. Então, se você ler lá em Esdras, no capítulo 2, você vai encontrar que os judeus que retornaram para Jerusalém encontraram resistências tanto do rei Xerxes quanto de Artaxerxes. Está lá o nome dos dois, citados lá no livro de Esdras, por conta de resistências que esses dois reis fizeram em relação a essa volta que Ciro, o vô de Xerxes, não é, autorizou voltarem para Jerusalém. Só que há uma coisa muito interessante que aconteceu, é que parte desse povo que estava cativo lá na Pérsia não voltou para Israel, não voltou para Jerusalém. Eles ficaram na Babilônia, ficaram na Pérsia. E é exatamente o que aconteceu com a nossa história de Esther, que está situada entre Esdras e Neemias. Esse povo não voltou, uma porção desse povo não voltou para Jerusalém. E é exatamente o caso de Mardoqueu e de Esther, que são representantes, possivelmente, de uma terceira ou quarta geração depois que o povo foi levado para a Babilônia. E essa terceira ou quarta geração, ela está vivendo dentro da Pérsia, ela está engolida pela Pérsia. A gente vai entender, né, o porquê que ela está engolida dentro da Pérsia, ela está inserida já na cultura da Pérsia. Eles estão vivendo longe de Jerusalém. Eles estão assimilados. E a gente já começa a ver pelos nomes que nos são apresentados no capítulo 2. Mardoqueu. Mardoqueu é um nome persa, e ele é derivado do nome Marduk, que é o nome de do deus pagão da Babilônia, lá mais antigo, né? Não era um deus persa, mas um deus babilônico. E a gente fica olhando, né, Mardoqueu, e a gente fica esperando o nome hebreu dele, já que ele era um judeu, a gente fica esperando o nome hebreu dele, mas o nome não aparece. Logo em seguida já aparece Esther, que é prima de Mardoqueu, ela é órfã e ela foi adotada por Mardoqueu. Então, você vai ver aqui na sua tela que tem dois nomes distintos, Mardoqueu e Mordecai, vai depender da sua versão. Nas citações, eu vou usar o nome que está de onde eu estou tirando a citação. Mas na explanação eu vou usar o nome Mardoqueu, que é como está na nova versão internacional, tá bom? A gente fica esperando o nome hebreu, mas esse nome hebreu não aparece. O que aparece é outro nome, uma outra personagem, Esther, prima de Mardoqueu, órfã, adotada por ele. E esse nome Esther, aí é um nome persa também, estrela, mas ele é totalmente persa, ele não é derivado do babilônico, de algum deus babilônico, mas provavelmente de Ishtar, que é uma deusa pagã do amor e da guerra persa. Essa é uma deusa persa, que já vem da história ali de Ciro, antes dele conquistar a Babilônia. Só que, diferente de Mardoqueu, o nome hebraico de Esther aparece, Hadassah. É um nome hebraico que significa murta, e murta é uma planta que tem umas flores miúdas, muito miúdas, branquinhas e são muito perfumadas. Essa planta murta a gente encontra muito naquelas cercas vivas que as pessoas fazem para dividir, para fazer paisagismo. Ela é muito cheirosa, ela é muito branquinha, bem delicada.
Se você jogar aí no professor Google, nas imagens, lá escrever murta, vai aparecer, você vai ver como ela é bonita, uma folha também verdinha, muito bonita. E aí a gente entra com uma citação do Emílio Garófalo que diz, Mordecai, e isso é nome que se dê para judeu? Sua moradia não é meramente em Suzã, mas na cidadela. Isso nos indica algo. Ele tem acesso e liberdade de movimento. A história vai avançando e se vê que ele tem recursos políticos e conhece pessoas. É alguém que, pelo visto, está muito bem assimilado na casa da Pérsia. Quem é você, Mordecai? Que nome é esse? A quem você pertence? Não é? Então, se você tivesse lido já, ou se você teve a oportunidade de ler o livro todo de Esther, você vai ver que Mordecai ele se movimenta muito bem. Ele atende na porta do palácio, ele escuta pessoas, né? Depois lá naquele conflito que ele escuta de homens tramando contra o rei, ele sabe das coisas, das leis, dos documentos, ele tem acesso à cidadela. E lembra que eu falei na aula passada que cidadela significa o centro administrativo da cidade, onde o reino governa, é de lá que saem todas as leis, todas as ordens, ele tem acesso, né? Ele tem facilidade, ele tem conhecimentos, ele tem ali, né, toda uma facilidade de navegar nesse meio, de passear nesse meio da cidadela. E a gente vai falar um pouquinho mais de Mordecai lá na frente. Agora nós vamos nos concentrar mais em Esther, que é uma das sequestradas. Não é uma das convidadas a participar de um concurso de beleza, mas ela é uma das mulheres, uma das virgens que foram sequestradas e levadas na presença do rei. Se nós fôssemos fazer aqui uma confrontação com o livro de Daniel, da forma como Daniel e os seus 3 amigos agiram quando chegaram na Babilônia, a gente vai ver que Esther ela tem um jeito um pouquinho estranho para uma judia. É um jeito assim que, à primeira vista, não é muito compatível com as origens dela, com aquela que se diz filha do povo judeu. Para começar, independente, né? Se você pode falar que foi um concurso de beleza, um sequestro, você pode até discordar de uma ou de outra, mas independente disso, o texto ele não vai apresentar qualquer tipo de resistência por parte dela ou por parte de Mardoqueu. Não de ser levada, ela ia ser levada de qualquer jeito, mas da forma como ela chega lá, não é? E se encontra naquela situação de ser uma candidata à rainha de um rei pagão. Se a gente tivesse tempo de confrontar tudo isso com o livro de Daniel, a gente ia ver a diferença de como Daniel e os seus amigos se comportaram quando chegaram na Babilônia e a forma como Esther está se comportando, como Mordecai também se comporta. Então, lá no livro de Daniel, a gente, só para lembrar, eles chegaram e logo os mordomos da casa do rei de Ciro, eles disseram, não, de Ciro não, desculpa, de Nabucodonosor, vocês vão ter que ser bem tratados, vocês vão comer da comida do rei, vocês vão beber do vinho do rei, vocês vão comer da carne do rei, vão sentar aqui, vão ser o quê? Assimilados pelo reino da Babilônia, porque agora vocês pertencem ao reino da Babilônia. E o texto não apresenta nenhum tipo de resistência da parte de Esther, porque ela vai se submeter ao tratamento de beleza diferente de Daniel. Daniel falou, não, olha aqui, copeiro, mordomo do rei, é o seguinte, nós judeus, nós não comemos certas coisas, né, nós, até hoje, né, a comida do judeu não come qualquer coisa, o judeu não bebe água, por exemplo, na água que é bebida. Os judeus não bebem água no copo que antes foi servido leite. Então, existe um copo para o leite e um copo para a água, é tudo separado. E Daniel fala, não, mordomo, a gente não vai se submeter a essa dieta da Babilônia. E o mordomo fala, não, se vocês não comerem, vai dar problema.
Aí Daniel e seus amigos dizem, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Durante um tempo, a gente só vai se alimentar de legumes e beber água. Se no final desse teste tiver tudo bem, a gente continua, senão a gente se submete ao que você está pedindo. Então, a gente já vê o quê? Uma atitude, uma positiva diante daquilo que Daniel e os seus amigos compreendiam do que era ser filho de um único Deus, de um Deus vivo. Isso nós não vemos em Esther. Então, ela se submete ao tratamento de beleza, ela agrada, logo de cara, ela agrada Hegai. E Hegai, como eu falei, era o especialista sexual do rei, ele conhecia todos os desejos do rei, ele conhecia tudo o que o rei gostava e não gostava em relação a satisfazer os seus apetites sexuais. E ela vai logo de cara ganhar privilégios especiais e ela vai aceitar esses privilégios especiais. A partir do versículo 8, a gente vai, né, ler ali que ela foi... vamos ler aqui, capítulo 8, capítulo 2, versículo 9. Ao moço o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Então, ela vai se submetendo e ela vai agradando as pessoas, e ela está agindo de um jeito meio estranho para uma judia. Aí você pergunta, mas Nassi, como é que você sabe que ela estava se submetendo? Porque isso fica subentendido no texto, porque a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente precisa ler aquilo que está escrito e aquilo que não está escrito no texto. Se ela não estivesse se submetendo a esse tratamento de beleza, se ela estava fazendo o possível para até, sabe, ter aí uma conversa com o Hegai e falar, não, Hegai, espera só um pouquinho, olha, eu lembro aqui dos nossos antepassados, quando chegaram na Babilônia, Daniel, que eles fizeram um acordo assim, a gente não pode fazer um acordo, ou então não se submeter ao tratamento de beleza, né? Então, a gente vê que ela realmente está agindo de um modo meio estranho. Ela obedece, inclusive, ao conselho de Mardoqueu, escondendo de todos que ela é judia. E isso, para uma filha de Jerusalém, uma filha do Deus Altíssimo, pertencente a esse povo que foi escolhido, isso era muito grave. É como se ela estivesse dando as costas para o seu Deus. Por quê? Porque havia festas que ela precisava obedecer, havia mandamentos, principalmente da dieta judaica, que ela precisava obedecer, havia a questão das orações, a questão dos jejuns nacionais, dos sacrifícios que não eram feitos, mas eles eram lembrados de alguma forma. Ela tinha que ler a palavra de Deus, independente dela ser mulher, ela tinha, como judia, ela tinha que ter ali a sua participação nas questões da leitura e da meditação da palavra de Deus. Então, ela está escondendo de todos, ela não está simplesmente escondendo uma nacionalidade, mas ela está rejeitando com essa escolha, rejeitar todos os mandamentos que Deus deu a ela como uma cidadã judia, como alguém que pertence ao povo de Deus. E ela faz tudo isso, ela passa, ela se submete, ela agrada a todos, ela ganha privilégios especiais, ela prossegue e ela realmente chega a ser eleita a esposa de um rei pagão. E isso também é outra quebra de lei, porque era proibido para um judeu se casar com alguém fora do povo, principalmente com nações inimigas ao povo judeu. Esther tinha uma escolha diante dela, né? De certa forma, ela não ia escapar, ela não ia conseguir escapar de ser levada para a cama do rei, de ser vistoriada por Xerxes, né? Mas
o que o texto nos dá a entender nas entrelinhas é que ela acaba se esforçando para ser a escolhida como rainha. E ela se esforça. Então, ela, Radassa, né? O Emílio Garofalo vai dizer que ela se sai muito bem como Esther. Esther é vista resistindo à violação às leis de alimentação e santificação que estão prescritas na palavra de Deus, e ali, quando eu falo palavra de Deus, não é toda a Bíblia como nós temos como nós temos hoje, mas era principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei, a Torá, não é? Então, ou seja, ela é Esther ou ela é Radassa? Ela é judia ou ela é persa? Não é? E essa é uma frase minha, pobre menina. Ela está enfrentando uma crise de identidade, onde Esther está afogando Hadassa. Esther está o quê? Abafando Hadassa, está se levantando sobre Hadassa e está tomando o lugar dessa filha do povo de Deus. E como que a gente pode, né, depois dessas informações todas que nós tivemos aí de Esther, que talvez tenha ido um pouquinho contra aquilo que você sempre pensou de Esther, e já vou te pedir perdão se de repente, né, houve aí uma certa queda, uma decepção, mas a gente vai entender um pouquinho a situação de Esther em algumas outras, nas próximas aulas também, mas por que a gente falou na outra aula que a história de Esther ela passou por uma higienização para que ela fosse principalmente ministrada para as crianças nas EBFs, falada nos ministérios femininos, para, por exemplo, né, ensinar a submissão feminina. Vasti desobedeceu, era insubmissa, mas Esther não. Esther agradava a todo mundo, Esther agradou a Hegai, olha, ela era tão bonita, né? Se apresentou diante do rei, o rei se apaixonou por ela. Gente, essa história do capítulo 2 não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com essa coisa romântica, né, que até apareceu nas novelas, uma novela há tempo atrás aí da Record, tem a ver realmente com o controle de Xerxes. Xerxes continua controlando e manipulando e tirando o pior das pessoas, não é? Não só para o seu controle, para satisfazer as suas necessidades, satisfazer também as suas alianças, mas ele também os seus próprios apetites pessoais. E nesse caso aqui a gente vê que é um apetite sexual também, que ele não está pensando só em trazer uma nova rainha para o império. Ele também quer mais concubinas no seu harém. Ele já tinha 360. Para que ele vai trazer mais? Porque ele é um homem totalmente pecador e entregue aos seus pecados, entregue à sua imperfeição. Então, aí você pode ter uma decepção, uma primeira impressão ruim de Esther agora, mas eu quero que você guarde no seu coração o porquê que ela está agindo assim e por que a gente tem que entender que é uma primeira impressão de que Esther está afogando Hadassa. E a pergunta, né, que a gente já começa a fazer, o que a gente faz com Esther, o que a gente faz com essas informações que nós tiramos do texto agora? Então, nós precisamos lembrar que ela, como todos do povo de Deus, é ao mesmo tempo santa, sofredora e pecadora. Santa porque ela faz parte do povo de Deus, dos pactos, ela está inserida nos pactos que Deus fez com o povo de Israel, que Deus fez com Israel, Jacó, que Deus fez com o pai de Jacó, que Deus fez com o pai perdi o nome agora. Fez com Abraão e com seu filho. Depois eu lembro o nome do filho. Então, ela faz parte dessa fidelidade pactual de Deus, faz parte da benevolência amorosa de Deus. Deus é um Deus amoroso com o seu povo e fez um pacto de amor com esse povo, né? O Hesed de Deus, que é aquele amor, daquela aliança que é inquebrável da parte de Deus. Nós quebramos a aliança, mas Deus não quebra a sua aliança com o seu povo. E Esther faz parte
aliança, ela partilha dessa benevolência amorosa de Deus, não é? Mesmo que ela esteja andando mal nesse primeiro momento que ela é apresentada na sua história. Ela é sofredora também. Por que sofredora? Porque ela está numa posição frágil e perigosa. Ela vai dormir com o rei Xerxes, querendo ou não, ela foi sequestrada, ela vai ser examinada pelo rei. O rei não vai querer saber se ela se recusou ou não, se ela comeu ou não, se ela agradou ou não. Ele vai querer dormir com ela, ele vai querer experimentar quando for o momento dela. Então, ela está sofrendo, ela é sofredora. E ela também sofre pelas escolhas de outros. Em que sentido? Na escolha daqueles que não voltaram para Jerusalém. Se todo o povo, né, unido tivesse dito, não, vamos todos voltar, ninguém fica em Babilônia, porque nós temos um lugar, nós ganhamos uma terra santa, dada pelo próprio Deus, nós lutamos por essa terra. Essa terra custou sangue, nosso sangue e o sangue das pessoas que estavam naquela terra. É uma terra preciosa. Nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir a cidade, vamos levantar os muros. Jerusalém vai ser novamente gloriosa. Vamos voltar todos. Não, muitos ficam. E Esther é filha de quem não voltou. Ela é fruto de uma escolha daquele que não voltou. Então, ela estava ali no império, ela estava à mercê de tudo que aconteceria, ou de que pudesse acontecer naquele império. E ela também é pecadora, ela tem motivos mistos, ela já entendeu o jogo e vai fazer o que for preciso para ganhar o favor do eunuco e do rei. E ela vai conquistar este título de rainha. Ah, se vai! Né? Uma frase de Emílio Garófalo, está lá na página 64, se você adquirir o seu livro. Ela tem motivos mistos. Então, vamos entender esses motivos mistos. Olha só, você é uma garota, vive, por exemplo, no Império Persa, e de repente você tem diante de você a possibilidade de se tornar rainha. Para algumas, foi um bilhete da loteria, né? Ganhou na loteria, recebeu o bilhete premiado, não é? Independente de que se viver no Império vai ser, no Império não, desculpa, no Harém, vai ser para o resto da vida e não vou ter mais a minha individualidade, foi um bilhete premiado. Para algumas que viviam na pobreza, foi mais do que um bilhete premiado, foi uma graça, uma bênção, não é? E Esther, ela entende o jogo, ela entendeu o jogo, não é? Eu fui sequestrada, estou aqui, bom, já que eu estou aqui, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. É isso que está nas entrelinhas do texto do capítulo 2. Já que eu estou aqui, vamos fazer o possível para aproveitar tudo que eu posso aproveitar. É nesse sentido que ela tem motivos mistos. Por quê? Porque ela é pecadora. E Mordecai, especialmente Esther, se veem numa posição que, por todas as suas vantagens terrenas, era espiritualmente um potencial desastre. Esther acaba casada com um pagão incircunciso e virtualmente cortada da comunidade de fé, com sucesso fingindo não ser filha do Deus vivo. Uma citação de Emílio Garófalo também no seu livro, do Ian Duggett. Bom, vocês entenderam, vocês leram o nome do autor. E nós? Que aspectos da nossa fé, e é isso que a gente gostaria de conversar agora no nosso bate-papo, que a gente vai abrir para o nosso bate-papo, que aspectos da nossa fé nós estamos dispostas a ocultar, a esconder, meio assim, agente secreto no mundo que nós vivemos, no exílio secular que nós vivemos, para adquirir certa vantagem. Em nossos círculos de amizade, em nossas carreiras profissionais, a gente abafa Jesus, Cristo que vive em nós, como Paulo diz, para a gente poder avançar nesse mundo, nesse exílio secular que nós vivemos. Afinal de contas, né? Esse é o único modo de você viver no exílio secular, escondendo que você é crente. E a pergunta, e as outras duas perguntas, né?
as duas perguntas não, a próxima pergunta é quem somos nós? Talvez você possa se achar, né, que é uma cristã assim magnânima, né, resistente, que luta contra o pecado e vence sempre, vence as tentações. Você se coloca, né, como alguém realmente que combate as suas tentações e vence todas elas. E o mundo é melhor só porque você está dentro desse mundo. Ou talvez, né, você seja gente como seus irmãos são. Gente que vive na casa da Pérsia, mundo secular, com grande dificuldade, lutando entre manter a fé e não se deixar abater e ser assimilada pela cultura do exílio, como nós vivemos hoje, nesse exílio onde nós estamos peregrinando até voltar para a terra que o Senhor nos deu, mas uma terra especial, que é celestial, que é eterna, e que foi ganha com o sangue, e o sangue de Cristo Jesus por nós, por cada uma naquela cruz. Vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo, só lembrando que para a próxima aula, leitura dos capítulos 2, versículo 19, até o capítulo 5 do livro de Esther, tendo em mente as seguintes perguntas. Por que Mardoqueu não se curva diante de Amã? Ué, Mardoqueu se lembra agora que é judeu? O que aconteceu para ele se lembrar que ele é judeu? Qual o motivo de tanta ira de Amã pelos judeus? E o que está acontecendo com Esther? Tchan. E lembrete aí, dia 5 de setembro, próximo domingo, nós não teremos aula. A gente volta no dia 12 de setembro, no mesmo horário. Ok?